E aí galerinha, tudo bem? Como vão vocês? Professora Ariana Faustino, dessa vez aí para fazermos a revisão de geografia, tá certo? Vamos aí revisar os assuntos que irão cair no nosso simulador, tá bom? Um desses assuntos corresponde à urbanização brasileira, né? Estamos falando aí do espaço urbano, tá certo? Vamos falar sobre a cidade, tá? O espaço cidade. Nessa lógica, entenderemos aí o que seria a urbanização, né? É o processo que ocorre quando a população da cidade vai crescer mais do que a população do campo, tá certo? Esse processo demográfico é caracterizado, né, pela concentração da população nas cidades. Quando é que eu digo que um município ou um país ele é urbano, né? É quando eu tenho mais pessoas na cidade do que nas próprias áreas rurais. Quando eu tenho isso, eu tenho um crescimento urbano, tá certo? Quando eu faço aí essa divisão entre população rural e população urbana. Lembrando que urbanos são pessoas que vivem nas cidades, rurais, pessoas que vivem nas áreas do campo. Cada uma desses dois elementos possuem aí atividades completamente diferenciadas, tá? Que se completam, diga-se de passagem. Quais seriam aí as causas da urbanização no Brasil, né? O fator principal e o fator que vai impulsionar de fato e decisivamente um número maior de pessoas na cidade do que na região do campo é a industrialização, tá bom? Então, quando a industrialização ela começa a ficar de forma intensa aqui no Brasil, principalmente partindo aí da década de 1930 em diante, a população que antes se concentrava mais no campo, agora começa a migrar para áreas de cidades, tá bom? Então a industrialização vai ser aí um fator primordial para que a urbanização no Brasil acabe aí crescendo, para que haja um crescimento urbano, tá certo? Tudo isso provocado por problemas no campo, tá? O campo ele começou a deixar de ser produtivo e as pessoas começaram a procurar melhores condições aí de vida, tá? E essas melhores condições de vida estavam onde? Na cidade, relacionada aí à questão do emprego, tá certo? Vem aí a questão do estatuto, né, do trabalhador, que vai causar um reboliço enorme, vai trazer prejuízos a algumas pessoas, vai tentar regularizar a terra, muita gente vai perder a oportunidade de plantar e tal, então essas pessoas migram para a cidade, tá bom? Logo vai haver o que? Um crescimento dos serviços urbanos e um aumento aí dos empregos nas áreas das cidades, vários serviços, o comércio também vai ajudar, vai impulsionar aí o crescimento urbano, tá bom? A atração exercida pelas cidades sobre a população rural, porque a população rural fica assim, sem muita opção, né, de emprego, de serviços e tal, e acaba de fato migrando para as áreas de cidade, tá? Aqui nós temos uma imagem que vai representar aí a migração, né, a saída do campo para a cidade. Essa é uma imagem clássica, tá? E ela vai representar um fator que é decisivo para o nosso simuladão, é o êxodo rural. Esse assunto ele vai cair, tá? Então estudem ele. Seria a saída do campo para a cidade, e essa saída do campo para a cidade de pessoas humildes, de pessoas simples, pessoas sem ter dinheiro no bolso, acabam aí proporcionando um outro evento na cidade. Que eventos seriam esses? As formações de áreas periféricas, as formações das periferias, ou seja, das favelas, das comunidades, tá bom? Então o êxodo rural e as periferias, elas têm aí uma ligação muito comum. Por quê? Porque uma coisa vai acentuar
a outra, beleza? E é claro que tudo isso aí começa a proporcionar às cidades um desordenamento, porque cada um que vai chegando, eu conheço um primo que mora em São Paulo, tá certo? Mora onde? Na periferia. Quando tu chega perto da casa do teu primo e tal, é muito pequeno, tu começa a construir tua casa ali por perto mesmo e vai crescendo, sem um planejamento, sem um ordenamento, tá certo? E as cidades vão começar a ficar inchadas, tá? Cheias, super lotadas, beleza? O êxodo rural, ele pode ser entendido como uma modalidade de migração. Lembra que eu disse a vocês? Foco no êxodo rural, porque esse assunto vai cair, tá bom? O êxodo rural vai ser aí uma modalidade de migração, ou seja, o deslocamento da população rural para a cidade, a saída do campo para a cidade, tá certo? Em grande quantidade, é claro, por isso que recebe o nome de êxodo, né? Saída, beleza? Dando continuidade aí aos conteúdos correspondentes ao simuladão, um deles é a hierarquia urbana, já que estamos falando de urbanização, tá certo? Hierarquia é uma palavra que nos remete, né, a algo cada vez mais superior, do pequeno aí ao grande, tá? Nessa lógica, nós temos algumas estruturas relacionadas à hierarquia urbana, que é a cidade, que vai ser aí a figura essencial. As cidades, elas vão surgir de duas formas. Uma forma espontânea, ou seja, vai surgindo, o primo do primo que vai chegando e vai fazendo uma casinha, faz ali, daqui a pouco tá a comunidade formada, sem espaço para rua, sem espaço para uma quadra, sem espaço para uma construção de escola, sem espaço para nada. Cada um que vai construindo sua casa e dizendo, aqui é rua, aqui não é e tal, tá? Isso aí a gente vê muito presente nas áreas de favelas e comunidades principalmente, tá certo? Nas áreas periféricas. Já as cidades planejadas, essa não. Essas ruas são largas, tem o marco zero, tem escoamento, né? Se uma área for interditada, você consegue circular por outra. Nas cidades espontâneas não, tipo, se uma rua for bloqueada, cara, é capaz de tu não conseguir nem chegar em casa, porque não existe um outro caminho para chegar lá, beleza? Então existem aí dois tipos de cidades. As cidades são formadas de acordo com sua origem em dois aspectos, espontânea e planejada, tá? Lembrando que a urbanização no Brasil, ela vai se intensificar, né, a partir de 1930, isso quer dizer que a partir de 1940 a coisa já começa a andar bastante, tá bom? É claro que sem planejamento a urbanização vai surgindo, é por isso que as cidades, as grandes maiorias das cidades brasileiras são espontâneas, beleza? Vai haver também uma rápida urbanização, tá bom? Isso aí é de fato um fator essencial que vai ocorrer, beleza? A hierarquia urbana, né, ela tá aí relacionada ao tamanho e importância das cidades. Lembra que eu disse a vocês? Da menor para maior, tá certo? Então aqui nós vamos ter a metrópole. E o que seria uma metrópole? Uma cidade muito grande, com uma grande concentração de serviços, tá certo? Que vai influenciar outras cidades, ok? Então existem as metrópoles nacionais, as metrópoles regionais e as capitais regionais, tá? Então, assim, metrópole nacional são cidades conhecidas a nível internacional, ou seja, cidades do Brasil que são conhecidas lá fora, né? A nível internacional a gente já conversou muito sobre isso. São Paulo e Rio de Janeiro são cidades aí bastante conhecidas lá fora, tá bom? Já no Brasil nós temos capitais regionais bem conhecidas entre o Brasil mesmo, são as nossas capitais, tá certo? Capitais regionais, o próprio nome está dizendo. No Nordeste, nós vamos ter aqui Recife como sendo uma capital muito forte, Fortaleza como sendo forte. Já na região Norte nós vamos ter, né, as regiões de Belém e tal. Então, assim, em cada região nós vamos ter uma cidade que acaba se destacando mais do que a outra, isso graças ao seu tamanho e à sua importância, tá bom? Nessa lógica de hierarquia, nós vamos sair da menor para maior,
ou da maior para menor. É uma hierarquia, tá certo? Como se fosse uma pirâmide de classes sociais, beleza? Eu tenho a metrópole nacional, de cima para baixo, a regional, centro-regional, que são as capitais, né? A cidade local e a vila. Professora, por favor, me dê um exemplo. A vila é tipo o bairro onde tu mora, tá bom? A cidade local é Igaraçu. O centro regional, né? Um centro regional dessa região aqui seria quem? Própria Recife, beleza? Recife também seria uma metrópole aí regional. Mas uma metrópole nacional não seria Recife, sim São Paulo ou Rio de Janeiro. Isso quer dizer que essas cidades são maiores do que Recife, consequentemente, tá bom? Um outro fator que vai cair no nosso simuladão são as migrações, tá bom? As migrações que nada mais são aí, né, do que fluxo de pessoas saindo de um canto para o outro, eu posso chamar também de deslocamento, tá? Nessa imagem, lembra que nós trabalhamos e vocês fizeram aí uns desenhos belíssimos, retratando, né, a imagem, na verdade, uma tentativa de retratar o quadro Retirantes de Cândido Portinari, tá certo? Alguns fizeram até em versão de cordel e tal, né? Teve uma parte bem legal e tal. Então as migrações elas vão trabalhar essa situação, beleza? Seria a saída de um grupo populacional de um canto para o outro, tá? De modo definitivo ou de modo temporário, beleza? Mas migração seria justamente isso, saída de um lugar para outro lugar, seja por guerras, condições econômicas, adversidades naturais, frio demais, quente demais, é uma área vulcânica, cada um tem seu motivo para sair e para chegar em determinado lugar, tá bom? Os movimentos migratórios, eles podem ser internos e podem ser externos, tá certo? Quando eles ocorrem de forma externas, eles são chamados de imigração e emigração. Se ligar nessa divisão, beleza? Imigrante, tá? É aquela galera que vem de um outro país e está aqui no nosso, beleza? É um imigrante, ele veio de fora e ele está dentro, ok? Beleza? Já emigração, tá? Emigração seria saída, é a forma como a gente brasileiro vê outros brasileiros que saíram do nosso país, tá bom? Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que foi lá para os Estados Unidos. Para mim, essa pessoa, tá certo, brasileira, ela é uma emigrante com E. Ela saiu do Brasil. Mas para a galera que recebeu ela lá nos Estados Unidos, ela é um imigrante, porque ela chegou nos Estados Unidos. Conseguiram entender essa diferenciação? Se ligar nisso aí que é questão do simuladão, tá bom? Dando aí continuidade, nós temos uma imagem relacionada, né, à questão aí de migração. Visivelmente essas pessoas possivelmente, né, não são pessoas com características étnicas brasileiras, tá certo? Possivelmente são imigrantes, pessoas que vieram de um outro país, estão dentro do nosso. Então a gente vê essas pessoas como imigrantes, tá bom? E também vamos ter a questão das migrações internas. As migrações internas a gente vai focar em apenas uma, tá certo? É a migração pendular, tá? Que seria aí o movimento diário do vai e vem da população que sai do centro para as periferias, ou seja, a galera que sai de casa para trabalhar e só retorna à noite, tá? E a ideia é de pêndulo, vai e volta, tá? Migração pendular, pessoas que saem diariamente de suas casas para trabalhar ou fazer qualquer outra coisa e depois volta para casa, tá? E fica nessa ideia de pêndulo, indo e voltando. Mas existem também as migrações transhumânicas. Que migrações são essas? É aquelas que ocorrem de tempos em tempos. Essa daqui a gente não vai trabalhar, mas não vai trabalhar lá no simuladão, tá bom?
bom? Isso não anula os senhores de saber esse assunto, não, tá? Então, a transhumânica é aquela onde as pessoas trabalham de tempos em tempos. E o que significa isso, professora? Por exemplo, acabou aqui uma safra de manga, uma safra de caju, uma safra de algum produto, tá? Acabou o emprego. Então ele vai para uma outra região em busca de um novo emprego, de uma nova safra, de alguma coisa para trabalhar. Acabou a safra lá, ele retorna para cá e continua trabalhando se aqui tiver emprego para ele. Essa pessoa fica migrando de regiões em região, tá certo? Meio que sazonal. Tempos em tempos em um lugar, beleza? Focar na migração pendular. Essa de fato vai cair, a outra é a critério de relembrar o que os senhores viveram, tá? Como esquecer dele, né? No espaço rural. Elô, como a gente esquece essa vaquinha fofinha com esse narigão aí na frente da gente, não dá para esquecer, tá bom? Falamos sobre o espaço urbano, agora vamos falar sobre o espaço rural. E o espaço rural, ele está muito atrelado à agropecuária, tá bom? E qual seria a importância da agropecuária? Consequentemente, qual seria a importância da agricultura e da pecuária, né? A agricultura, ela vai ser essencial porque é ela que vai produzir o que? Os nossos alimentos. Consequentemente, a pecuária, ela também vai produzir nossos alimentos, tá certo? Então, ela vai ser aí, de fato, essencial para o nosso dia a dia, né? É por meio da agropecuária que são produzidos aí os alimentos e as matérias-primas para as indústrias, carnes, frigoríficos, indústrias têxteis, tecido, entre outras coisas, tá? Então vejam que elas são essenciais. Todos os nossos produtos, todas as nossas coisas, tudo que nós nos alimentamos vem da pecuária e da agricultura. Então, sem ela, com certeza morreríamos de fome, tá certo? Mas afinal, o que seria aí a agropecuária? Olha, como é mesmo o nome dessa vaca, gente? Esqueci. Eu e a Baratinha, gente, esqueci o nome dela, tá? O que seria a agropecuária? A junção da agricultura com a agropecuária, uma atividade econômica, tá certo? No qual o Brasil, é nota 10, tá certo? Inclusive, o Brasil é chamado de país agrário justamente porque produz muitos produtos agrários para vender para a galera de fora, tá bom? Chega de ver essa vaca dançar. Nessa lógica nós temos um sistema agrário, né? O sistema intensivo e o sistema extensivo. No sistema extensivo é plantado grandes áreas, mas se há assim uma espera maior, consequentemente uma demora maior para se ter lucro. Já no sistema intensivo, esse o dinheiro, o capital, ele chega com mais rapidez. Isso porque se investe um valor muito mais alto, a tecnologia, tem uma série de fatores aí que vai estar envolvendo o sistema intensivo no que diz respeito à produtividade agrícola, tá certo? Na pecuária também vai existir essa divisão, seria aí a pecuária intensiva e a pecuária extensiva, tá certo? A intensiva é aquela que o gado vai ser criado confinado, se a questão simuladão, se ligar nisso, tá bom? Diferenciação entre as pecuárias, tá? O gado, ele é criado o quê? Preso, tá certo? Consequentemente, eles irão se alimentar mais, eles irão tomar mais água, serão vacinados, terão um cuidado maior, tá certo? Terão um gasto maior também, porém, eles serão vendidos mais rapidamente e possivelmente bem caros, tá? Isso faz com que eleve aí o lucro, beleza? Já na pecuária extensiva, a gente não tem isso, o gado é criado mais à vontade, tá certo? Comendo pastos e tal. É claro que vai levar um tempo muito maior para que esse produto, né, seja vendido. Logo, tá? Ele vai gerar lucro, mas ele vai gerar um lucro um pouco mais demorado, digamos assim, tá certo? E acabou. Essa foi então a nossa revisão 7º ano. Eu tenho certeza que desse conteúdo vocês já estão craques, tá? Agora é só estudar e fazer uma avaliação fantástica, show de bola. Então, bom simuladão para vocês, bons estudos, beijão, tchauzinho, fiquem com Deus, bye bye, fui!